Olá, internautas de todo o Brasil, estamos ao vivo na TV Call Center. Todas as semanas nós temos procurado trazer profissionais dos mais diversos segmentos da área de Contact Center para que você, um dos trabalhadores do contingente de mais de 1 milhão de pessoas que trabalham no setor de Contact Center do Brasil, possa melhorar as suas habilidades e competências. Hoje nós temos também um assunto muito interessante que se refere à saúde, principalmente a saúde ocupacional e saúde no trabalho. Tá? E estamos ao vivo, né, dos estúdios de São Paulo, da Clique TV, e a nossa convidada veio especialmente de Uberlândia, Minas Gerais, né, para trazer a sua contribuição na parte de mostrar o seu profissionalismo e fazer com que vocês realmente possam agregar muito valor à experiência que vocês têm. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Carolita Vasconcelos. Carol, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, um prazer muito grande em tê-la conosco, né? E eu espero que o pessoal aproveite bastante aí, né? Principalmente tudo que você tem aí a oferecer aí em termos aí de saúde para a gente aí, né? Principalmente na área de prevenção. Tá? Carol, fala um pouquinho sobre você, a sua formação, né? E o que você é profissionalmente. A minha formação é na área de fisioterapia, formei há mais ou menos 10 anos e como especialidade eu tenho na área, a gente vai especializando na área de segurança no trabalho, né? Então eu tenho a parte de fisioterapia do trabalho, várias questões, vários cursos, né, na área de ergonomia. Trabalho hoje como consultora em ergonomia. Sou mestre na área de ciências da saúde, onde eu defendi a tese na área de qualidade de vida. Certo. E atualmente estou fazendo doutorado na parte de fisioterapia preventiva. Sempre buscando mais conhecimentos, né, mais embasamento teórico e prático para atender de uma forma adequada as questões de saúde do trabalhador, principalmente. Perfeito. Então podemos se qualificar como uma fisioterapeuta do trabalho. Exatamente. É isso? Pessoal, você que está nos assistindo aí ao vivo, então, tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para tvcallcenter@cliquetv.com.br. A nossa convidada é a Carolita Vasconcelos, que é fisioterapeuta do trabalho. Tá? Eu acho que vai ser um tema assim, bastante interessante, né? Internautas já estão nos contatando, né? Um beijo para a Riciane Vitória, da cidade de São José dos Campos, né? Que está nos assistindo. Tá? Se tiver alguma pergunta, por favor, pode falar conosco aí, tá? Carol, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre as empresas que você já fez essa parte de gerenciamento ergonômico das empresas, né? E também explicasse ao pessoal o que é ergonomia, né? Todo mundo fala de ergonomia e adaptação, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar das empresas, eu vou falar algumas que a gente atua com gerenciamento ergonômico. Hoje a minha empresa é responsável pelo gerenciamento e ergonomia da Monsanto do Brasil, onde a gente faz toda a parte de acompanhamento de queixas, a parte postural, o gerenciamento completo relacionado às questões ergonômicas, né? Essas ações são algumas dentre a gestão completa. Nós atendemos algumas empresas do Grupo Algar, que em Uberlândia, Belo Horizonte e alguns centros, em alguns grandes centros também. O Peixoto, que é um atacadista, nós fizemos também alguns laudos, né, ergonômicos para o Martins, que também atua no ramo de atacadista, dentre várias outras, assim, essas são algumas das empresas que a gente atende. Alguns call centers de cobrança, call center de vendas. Então a gente tem um mix aí de empresas em que a ergonomia ela pode ser aplicada para qualquer tipo de atividade. Perfeito. Não só nas empresas, mas em casa, né, em várias áreas da nossa vida. Então, falando especificamente da empresa, as principais assim, que a gente tem atendido no momento são essas.
em várias partes do Brasil. Okay. Nós temos equipe que faz esse trabalho de gerenciamento e acompanhamento, e toda a responsabilidade técnica dessa gestão eu que respondo atualmente. Bacana. Pessoal, a Carolita Vasconcelos, né, da Fisiolíder, depois ela vai deixar os contatos, né, para quando, no final aí, para quem tiver mais dúvidas ou quiser entrar em contato para oferecer os serviços da Fisiolíder. Né. Carol, fala pra gente o seguinte, nós temos aí mais de 1 milhão de pessoas aí que trabalham no segmento de contact center. Esse pessoal, a parte de ergonomia já hoje é muito familiar. Mas tem muita gente que começa o primeiro emprego e ele já senta, já começa a trabalhar, mas não dá tempo, ele já entra no The Job e ninguém fala para ele o que é realmente ergonomia, ele escuta falar, mas não sabe a essência. Então, para as pessoas que vão iniciar agora o mercado de trabalho, né, eu queria que você falasse aí desse importante passo que foi uma conquista para todos os trabalhadores, porque antigamente se sentava em qualquer lugar, até em caixotes aí o pessoal sentava para poder trabalhar, mesas do jeito que era, e a pessoa que tinha que se adaptar, seja ela qualquer tipo de estatura, né, e acaba tendo aí problemas sérios aí no futuro. Então, eu queria que você explicasse aí de uma forma bem simples para as pessoas o que é ergonomia, né, da onde que surgiu, tá? Os avanços que foram feitos, os problemas que tinha, que os nossos internautas aí possam ter uma noção melhor do que é, tá? Por favor. Basicamente, a ergonomia é a adaptação do trabalho ao homem. É um estudo científico que avalia todas as condições de trabalho de forma que elas sejam adaptáveis ao homem, com o objetivo de trazer conforto, eficiência no trabalho e uma condição adequada para que esse trabalhador execute a sua função, né, a sua função laboral de forma adequada, com o objetivo de trazer melhor produtividade, prevenir doenças relacionadas ao tipo de atividade que ele executa. E a ergonomia ela surgiu há bastante tempo, né, assim, já vem ela se tornou mais evidente a partir do processo produtivo, na Revolução Industrial. Começou a ter o aumento da produção, todas aquelas questões relacionadas ao trabalho, e a partir desse momento é que se começou a ter as melhorias, né? Porque foi um período que teve muito produtividade, porém muito adoecimento. E foi nessa época que começou toda essa questão, né, de discussão, que hoje, mesmo tendo um tempo significativo, essas questões começaram a ser mais valorizadas, principalmente da questão de contact center, né, do ramo de atividade, há mais ou menos de 10 anos para cá, que foi um momento que teve um aumento grande, né, no número de call centers, na questão dessa atividade, e que começou a ter uma discussão mais específica. Então, deixa eu só completar uma coisa. O que eu me recordo é que antigamente as fábricas, você tinha aquela linha de montagem. Exatamente. Então eu me recordo que uma vez, uma amiga minha, ela era bem alta, e ela ia trabalhar na linha de montagem de uma grande fábrica de pilhas aqui no Brasil. E ela me falou que ela foi recusada para trabalhar na linha de montagem porque ela era mais alta. Então a linha de montagem ela tinha um determinado padrão e as pessoas tinham que ser de um determinado tamanho, porque senão ia ficar com problema aí de postura, de coluna e tudo mais, tá? Então eu queria que você explicasse bastante a essência da ergonomia, porque o pessoal ainda que está nos assistindo pode ter um pouco de dificuldade. Eu queria que você entrasse na raiz do problema e falasse do mobiliário, falasse de tudo isso daí, os problemas que realmente tem aí das doenças psicossomáticas em relação ao que você falou do ambiente, mas eles devem estar pensando, mas aonde que está, o que mais coisas tem? Então eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Nessa questão do processo produtivo, o ideal hoje, existem vários tipos de ergonomia, e nessa questão da bancada, o ideal é que a empresa fizesse uma avaliação antropométrica, de forma que
a altura da bancada onde esse trabalhador vai laborar, ela seja adequada ao maior número possível de pessoas daquela estatura. Então, quando a gente fala da questão do mobiliário, da bancada de trabalho, objetivamente é isso, você adequar aquele posto de trabalho de forma a atender o maior número possível da estatura, por exemplo, no caso da estatura da população. Então, vamos supor, para o call center hoje, a gente tem o anexo 2 da NR17 que prevê o mobiliário ideal para esse tipo de atividade, de forma que a mesa seja ajustável, então, porque eu posso ter os desvios padrões relacionados à estatura. Então, eu não posso também discriminar um funcionário porque ele mede 1,89, um exemplo. A empresa tem que permitir condições para que essa pessoa que seja mais alta que a população em geral ou mais baixo, ela tenha condições de se adaptar de forma confortável no seu posto de trabalho. E pode ser também pela cadeira também, né? A cadeira também. Então, a cadeira ela deve ter os devidos ajustes. A mesa ela tem as previsões, né, das medidas ideais, mas de forma que ela tenha os ajustes. O monitor, por exemplo, ele tem que ter o ajuste também do monitor, de forma que atender tanto essa população abaixo da estatura, né, da grande maioria, como acima. Por exemplo, o apoio de pé. É recomendável que a empresa disponibilize o apoio de pé para quem mede menos que 1,70 m. Ok. Por quê? Porque ele vai... Pessoal, muito interessante. Então, o apoio de pé ele serve para quê? Ele vai apoiar e evitar que tenha sobrecarga na lombar. Então, a pessoa que é um pouquinho mais, né, baixinha, ela não vai ficar com o pé, né, ali sem ter o apoio, suspenso. E quando ela fica dessa forma, ela pode ter sérios problemas na região lombar. Então, ele vai minimizar essa situação, né, e fazer com que ela trabalhe de uma forma mais confortável. Então, assim, quando a gente fala de mobiliário, o ideal é isso, que a empresa atenda, né, tenha um mobiliário adequado, por isso que, né, são criadas as normas, os anexos, que é feito antes de ser publicado, são feitos vários estudos, né, científicos, de forma a adequar para o maior número possível da população. Perfeito. E a empresa tem a obrigação de oferecer esse mobiliário de forma adequada, tanto para atender a legislação, mas principalmente para trazer um conforto para o seu trabalhador, né? Porque isso é de extrema importância para que ele trabalhe melhor, para que ele trabalhe mais satisfeito. E uma empresa sadia, né, que tem as condições preventivas, oferece um ambiente de trabalho adequado, ela tem melhora o clima organizacional, ela tem uma produtividade maior, o funcionário se identifica, né, de forma adequada com essa empresa, então ela só tem a ganhar em todos os aspectos, né? Ok, então você está dizendo que no aspecto de saúde, né, a empresa que possibilitar então um acesso melhor ao ambiente de trabalho, né, móveis adequados, ar-condicionado sob medida, iluminação adequada e todos os outros pontos, né? Ou seja, aquela sala de break, por exemplo, que ela fosse o mais próximo do desejo das pessoas. Então eu me recordo que lá na SESC em Uberlândia, ela parece como uma praça de alimentação de um shopping, né? Então a gente vê que o jovem se adapta àquele tipo de realidade. E é bacana quando você consegue fazer isso, né? Tornar o ambiente mais próximo das pessoas. Exatamente. Né? Isso é bacana, né? Ô, Carol, mas e o objetivo principal da ergonomia, né, numa empresa qualquer? É trazer o conforto para o trabalhador. Mas quando a gente fala de conforto e eficiência no trabalho, algumas pessoas podem confundir, falar, eu estou indo para o trabalho, mas eu vou para ficar... como que eu posso quantificar, explicar melhor esse conforto? É estar no seu posto de trabalho, ter condições adequadas para que você, naquele momento que você está no seu trabalho, você esteja de uma forma adequada, né? Porque a gente passa a maior parte da vida laborando. Exato. Né? Então, nesse momento, você tem que estar de uma forma confortável.
confortável do ponto de vista biomecânico. Então, por exemplo, se eu vou digitar o dia todo, então é importante que a empresa ofereça um equipamento que eu vou ficar numa condição sem forçar minha musculatura, né? Então, assim, ter o apoio adequado da cadeira, a mesa de uma forma, né, de uma altura adequada para aquele trabalhador. Mas também tem um outro lado. Às vezes a empresa, ela compra o melhor mobiliário, a melhor cadeira, descanso para os braços, a melhor mesa, da melhor estrutura, né? Mas ela não oferece, por exemplo, um treinamento para aquela pessoa usar aquele equipamento. Então é muito importante, sim, ter o mobiliário, ter as condições adequadas, mas também se preocupar com a questão de orientar esse funcionário. A gente já viu a adequação da postura. Então, por exemplo, a gente já viu muitas empresas que o funcionário não sabia como ajustar aquela cadeira. Então ele queixava de dor, né, por causa da cadeira estar de uma forma inadequada para aquele biotipo, mas porque a cadeira era perfeita, mas ele não sabia usar ajustes, ele não sabia como usar aquele mobiliário. Então é muito importante a empresa ter esse equilíbrio, né, de atender a questão adequada do mobiliário, mas também orientar de forma adequada esse funcionário a usar o seu material de trabalho de uma forma adequada. Perfeito. Pessoal, estamos aqui com a Carolita Vasconcelos, presidente da Physiolíder, e ela está nos contando aí coisas assim muito interessantes. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Carol, uma coisa muito importante que você falou aí sobre ergonomia, né? A gente vê que o espaço, né, em que as pessoas trabalham, principalmente num contact center, né, o que você falou é muito importante. Você imagina o seguinte: um call center que tem, por exemplo, uma posição de 12 horas, ou seja, uma pessoa, um profissional trabalha 6 horas, ajusta a cadeira dele, ajusta a mesa, e a outra pessoa que vai sentar depois no lugar no outro período, ela pode ter um biotipo totalmente diferente daquela. Então ele tem que realmente fazer um ajuste. Então o que você estava falando é basicamente isso, né? Que se não for explicado para a pessoa que a hora que ela senta na posição de atendimento, ela tem que fazer o ajuste, aqui você pode ter o melhor, os móveis totalmente preparados, mas ficam inadequados para aquela pessoa na hora do uso. É isso que você quer dizer? Exatamente. E até essa questão de ter o tempo para se ajustar, porque a gente sabe que no contact center tem um momento de fazer o login e, né, tem todos os... ele conecta, aí tem as pausas. Então, até na legislação que prevê essa questão da ergonomia, que é a NR17, ela tem alguns anexos. Que existe o anexo 1, que define diretrizes para check-out, e o anexo 2, que define diretrizes para call center, especificamente para esse ramo de atividade. Carol, e ele prevê. Explica aqui, pessoal, o que é o check-in, o check-out, né? O login, acho que todo mundo já sabe a hora que chega, mas é o check-in e o check-out, né? E principalmente aí a norma regulatória, né? A NR17, queria que você tecesse alguns dados sobre a norma em si, depois a gente entra nos anexos, pode ser? Combinado. Então, por favor. A NR17 é a norma regulamentadora número 17, que fala de ergonomia do Ministério do Trabalho. Nessa norma, eles exigem, né, das empresas algumas adequações mínimas necessárias para que o trabalhador labore num ambiente adequado. Então ele prevê a questão de treinamento quando a empresa tem transporte de cargas, ele prevê as questões de organização do trabalho de uma forma adequada. Quando a gente fala de organização do trabalho, é avaliar o conteúdo da tarefa. Por exemplo, se ele foi contratado para um tipo de atividade, para um tipo de função, às vezes ele faz aquela função e mais 10 tarefas a mais. Então, quando a gente avalia a organização do trabalho, você verifica a tarefa real e a prescrita. Por exemplo, ele foi contratado para uma situação, que é a tarefa real, a tarefa prescrita, mas na realidade, quando a gente avalia a tarefa real, ele faz mais
30 situações diferentes, por exemplo. Isso pode trazer uma sobrecarga, tanto cognitiva como física, para esse trabalhador. Isso influencia na questão do adoecimento. Então, ela prevê todas essas questões na organização do trabalho, o ciclo de trabalho. Então, alguns processos produtivos, o trabalhador faz um ciclo de menos de 2 segundos, né, em determinadas atividades. E isso traz sobrecarga e pode trazer adoecimentos sérios. Então, é importante essa questão da organização do trabalho ser prevista pelo empregador de uma forma bem adequada, para que ele não sobrecarregue seu trabalhador. E a norma também prevê as condições ambientais, né? Temperatura em ambientes informatizados. É importante que a temperatura esteja dentro de um parâmetro de conforto, que pela norma é entre 20 e 23 graus, luminosidade, ruído. Então, assim, é uma norma que todos esses itens, assim, de uma forma resumida, tem o objetivo de trazer essa questão de um ambiente adequado e de conforto para que esse trabalhador não venha, né, adoecer por estar executando a sua atividade laboral. Perfeito. Carol, você lembrou bem também, você imagina o seguinte, um trabalhador que entrega aqueles botijões de gás, ele tem que ter um biotipo adequado para carregar os botijões, por exemplo. Não pode ser qualquer pessoa de qualquer forma. Então ele tem um treinamento de como ele deve fazer aquilo. Exatamente. E de quantas horas que ele consegue trabalhar sem uma lesão aí que pode ser provocada, né? E quando você falou aí sobre a norma reguladora, é muito importante ressaltar o seguinte, pessoal, antigamente tinha empresas, por exemplo, por lei, colocavam então, por exemplo, condições de ar-condicionado, mas não regulavam para escritório, ou seja, normalmente ele era regulado em função dos grandes computadores que a empresa tinha, né, da área de sistemas. Então, para preservar então os equipamentos, aquilo era ligado de uma forma bastante gelada, né, e aquele ambiente era adaptado também para escritórios. E aí era meio complicado, porque eles não trocavam os filtros com o ar de fora. Então, uma pessoa pegava gripe, aquele ar fazia com que todo mundo daquele ambiente pegasse gripe. Então, a somatória total daquela economia era muito prejudicial. Então, ao longo do tempo, a legislação ficou mais rígida e hoje você tem que trocar os filtros lá de fora, preservar. Então, uma pessoa pega gripe, a outra do lado não pega. Então, isso daí ficou uma coisa bacana. Eu queria que você colocasse um pouquinho mais sobre isso daí. As normas, né, elas vêm se adaptando e evoluindo no decorrer do tempo. E elas são forçadas pelo Ministério, né? E são obrigatórias. Então, quando normalmente eles publicam uma norma técnica, né, um parecer técnico, dependendo da situação, eles abrem, né, tem as comissões tripartites que abrem para o trabalhador, para o empregador e para o sindicato, por exemplo, para discutir, para poder, antes de publicar como norma regulamentadora. Então, ultimamente, eles têm feito essa situação até para ter uma discussão melhor e antes de publicar a norma, de ser de uma maneira adequada. E até o prazo de implantação também. Exatamente, porque tem algumas situações, por exemplo, o anexo 2 da NR17, que fala de call center, são vários itens muito específicos, né, que geram um investimento alto, então ele tem que ter um tempo, a empresa, o empregador, né, ele precisa, dependendo da situação, de um tempo um pouco maior para ele se adaptar, porque a partir do momento que publicou, tem que ser cumprido. E muitas empresas, infelizmente, só cumprem para poder, nessa questão de saúde, quando tem uma regulamentação. Então isso é muito importante, porque é só dessa forma que o trabalhador vai ter um respaldo. Então, e é importante a empresa, assim, com o tempo, se os empresários têm se conscientizado da importância realmente da prevenção. No final, ela sai muito mais barata do que deixar chegar num ponto crítico, né, de adoecimento. Perfeito. Carol, então você está explicando para a gente que tem normas, anexos específicos para cada tipo de atividade, é isso? Na verdade, dentro da NR17, existem 2 anexos específicos para dois ramos de atividade, porque a NR17 em si, ela traz os parâmetros gerais, os requisitos mínimos, né, que as empresas devem adotar,
sobre a questão da ergonomia. E a gente tem, como anexo da INED 17, o anexo 1, que fala de check-out, que são diretrizes específicas para o ramo de supermercados, e o anexo 2, que são as diretrizes específicas para o ramo de contact center. Perfeito. Então, esses dois ramos de atividade já têm, né, seus anexos aí, onde o empregador ele pode ter já o norte aí para poder trazer uma condição melhor para os trabalhadores dessas áreas. Tá bom. Então, como o nosso programa é o TV Call Center, a gente vai se ater mais ao anexo 2 da NR17. Tá? Eu queria que você falasse quando que começou, né? E quanto tempo que as empresas tiveram prazo aí de implementar e se isso já está acontecendo aí, fiscalização e tudo mais. O anexo 2 ele teve um período, a gente foi publicado a norma técnica por meados de entre 2006 e 2007, que foi o momento que teve a discussão com as comissões tripartidas. Porque, e aí no decorrer dessas discussões, os empregadores conseguiram algumas adequações, de uma forma mais, dentro de uma realidade mais concreta de adequação, né? E a partir de 2007 é que começou a valer as diretrizes, né? E as empresas tiveram algum prazo, assim, o Ministério do Trabalho especificamente, normalmente eles fazem dessa forma, dá um prazo para se adequarem para depois começarem a serem feitas as cobranças, né? Então, desde o final de 2009, meados, né, de 2009, é que começou especificamente a cobrança formalizada das adequações. Então, como são vários itens muito específicos, é importante o empregador atentar realmente para essa questão. Por exemplo, a parte de mobiliário. A mesa ela tem que ser ajustável, né? A cadeira tem todas aquelas especificações que a gente comentou anteriormente. As pausas, porque antes a maioria de contact center tinha as pausas de 50 por 10. E foi uma discussão muito assim... Explica um pouquinho o que é 50 por 10. A cada 50 minutos que o operador trabalhava, ele tinha 10 minutos de pausa. Então, por exemplo, um teleatendente que trabalha 6 horas, durante essas 6 horas, a cada 50 minutos, eles tinham que fazer o logout e descansar 10 minutos. Porém, teve uma discussão muito grande porque essa pausa de 50 por 10 ela é válida para quem é digitador. Então, por exemplo, se eu faço mais de 8 mil toques por hora, aí sim justifica essa pausa. E normalmente na parte de contact center, ele não fica digitando o tempo todo, porque ele atende o cliente, ele fala, ele explica, né? Então, assim, no final não gera essa quantidade de toques. E aí foi definido que no período de 6 horas, esse operador ele tem 3 pausas, uma de 20 minutos e 2 de 10. E essas 2 pausas de 10, ela não pode ser tirada antes da primeira hora de trabalho e nem após a última hora antes dele deslogar, né, de fazer o logout. Então, assim, e essas pausas, elas são obrigatórias, né? Ele tem que ser, se por exemplo o call center chegar a ter uma fiscalização, o auditor fiscal ele pode pedir um relatório de forma que comprove que ele tirou essas pausas de forma adequada, conforme está escrito no anexo. Perfeito. Né? Tudo isso para cuidar realmente da questão da saúde mesmo do trabalhador. E esse momento, essas 2 pausas de 10, é especificamente para ele descansar a musculatura, vamos falar dessa forma. Perfeito. Pessoal, nós estamos aqui com a Carolita Vasconcelos, né, da Fisiolíder, da cidade de Uberlândia, mas ela faz projetos para o Brasil todo, e eu queria aproveitar esses instantes finais para você deixar os seus contatos, o e-mail, o site da empresa, né, e um telefone, fique à vontade aí. Nosso site é www.fisiolider.com.br
No site tem todas as informações de forma resumida dos serviços que a Fisiolíder presta em todo o Brasil. Os telefones para contato é o 011 8488 4451 em São Paulo, 34 9197 6817 e o 34 3217 3992. Ok, pessoal, então agradeço aí a vocês estarem assistindo aí os nossos programas, né? Convido a todos para continuarem nos assistindo, porque é um programa que para todo o setor da área de contact center, e o que é bacana, nós estamos também sendo atendidos por pessoas de outras áreas, mas que esses conhecimentos acabam agregando. Então, o pessoal de Angola, Moçambique, os brasileiros que estão trabalhando no Japão, né, estão também nos assistindo aí em determinados momentos aí, tá? Agradeço aí muito a participação de todos, né? Agradeço aí a Carolita Vasconcelos aí pelos grandes ensinamentos que nos trouxe, né? E continue conosco, tá? Que estaremos sempre no programa TV Call Center mostrando aí as grandes novidades do setor. Um grande abraço e até mais.